Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do Meta News. Sou Gutenberg Leite, diretor executivo do Grupo Meta RH e jornalista responsável pela Meta News, nosso canal de informação. Tenho a satisfação de receber a Elizabeth Souza Rodrigues, executiva de gestão e pessoas da empresa Vedacity, do Grupo Balgard. Seja bem-vinda, Elizabeth, tudo bem? Oi, Gutenberg, tudo bem? Super honrada em estar aqui. Obrigada pelo convite. A honra é toda nossa. Antes de começar a entrevista, gostaria que você se apresentasse ao nosso público. Bom, eu sou executiva de RH já particularmente 20 anos, trabalhando principalmente com as áreas de desenvolvimento, transformação e cultura. Trabalhei em grandes multinacionais e faz 8 meses eu assumi esse desafio na Vedacity. Elizabeth, a gestão de pessoas tem um forte impacto nas organizações e recursos humanos um papel estratégico no clima organizacional. Quais as principais competências de um gestor de pessoas? Que legal, eu acho que cada vez mais recursos humanos têm ocupado esse lugar estratégico dentro das organizações e sendo reconhecido por isso. Acho que essas competências vêm mudando ao longo do caminho, mas eu destacaria algumas, se eu puder destacar. Eu acho que a adaptação para esses dias atuais tem sido super importante. Eu gosto muito de falar de leitura de contexto também, porque o profissional de RH, às vezes, ele é muito motivado por práticas, mas acho que as práticas elas têm que ser aderentes ao contexto que se vive, então tem que ter uma leitura grande de contexto a esse. Tem que conhecer, isso parece mais do mesmo, mas tem que conhecer bastante do negócio, né? Acho que para você poder contribuir com soluções, tem que conhecer bastante do negócio. Tem um papel fundamental que eu gosto de falar de advisor, no sentido de ser aquele meio anjinho da guarda que fica falando daqui e dali o que deve, o que não deve ser feito. Então, principalmente com a alta liderança, acho que uma competência extremamente relevante é a capacidade de influência, porque normalmente as decisões não advêm dessa cadeira de gente de gestão, mas é uma cadeira que tem muito poder de influência. Eu diria que é o grande influencer da organização, que pode levar a organização para onde quiser através dessa capacidade de influência. E hoje, mais do que nunca, essa capacidade de antecipação, porque é o profissional que tem que olhar lá para frente, entender para onde a organização está indo, para onde esse mundo está indo, para trazer para hoje como a gente se prepara para isso. Então, eu vejo muito essa capacidade de olhar para o futuro, entender que futuro é esse no mundo das organizações e já começar a se preparar para ele. E nessas competências, quais os principais desafios? Uau! Eu acho que vai muito por isso, né? De ajudar o negócio a crescer, a se desenvolver, a estar preparado para esse futuro, que muitas vezes é incerto, através das pessoas. Então, acho que eu olharia sempre para crescimento como a área de gente de gestão com centro em pessoas, apoia o negócio a crescer, com desafios que em todas as áreas, né? Depende muito do negócio da empresa, mas se eu pudesse aterrissar um pouquinho mais, é como a área de gente de gestão realmente engaja esse time a buscar de fato esse crescimento e a se sentir dono do negócio. Assim. Então, acho que quando o colaborador sente que ele é dono do negócio, ele é parte, ele vai estar disposto a fazer o seu melhor. Elizabeth, hoje um estagiário no final da formação, um trainee que já está mais preparado para ser preparado para uma gestão, quais as dicas você daria para um trainee, né, um estagiário no final do curso, para se tornar um gestor? Eu gosto muito de uma coisa chamada humildade, independente da posição que se está, porque quando a gente parte desse pressuposto de um trainee, eu gosto de acreditar que é uma pessoa que está muito bem formada. Mas para ela entender o que ela precisa fazer, como realmente ela vai agregar valor para onde ela está inserida, ele precisa ser humilde, ele precisa entender quais são as necessidades da organização. Então, acho que qualquer posição para quem está chegando, humildade, essa capacidade
de aprendizagem é fundamental. Hoje o mercado fala muito dessa capacidade de reaprender, sempre aprender. Tem até um nome bonito para isso que chama lifelong learning, né? Que é aprender a vida inteira. Mas acho que mais do que isso, primeiro é aonde eu tô, empatia sobre a perspectiva de conversar com o outro, entender quais são as dores, quais são as necessidades, sejam das pessoas, das áreas também, é super importante. Mas para alguém início de carreira, eu falaria isso, também falaria seja curioso. Exatamente. Participação em feiras, seminários, palestras. É curioso no sentido de realmente estar aberto para fazer aquelas perguntas que às vezes ninguém faz, né? E através de perguntas a gente pode encontrar novas soluções. E acho que o mercado tem que falar, diferente da minha geração que aprendeu que não pode errar, né? E a gente tem que se reaprender, né? Hoje o mercado fala muito do fail fast, né? Do errar e aprender com o erro, mas a minha geração ainda parece que não pode errar. Então acho que a gente tem que aprender. Quem está chegando tem que se dar essa permissão de errar com consciência, de errar com responsabilidade, mas que tem que tentar. Quais os maiores desafios do RH frente à transformação tecnológica e à mudança do perfil dos colaboradores? Uau! Acho que esse é o maior desafio dos dias atuais. A gente sempre fala, tem um movimento muito grande chamado de transformação digital, que é essa da transformação tecnológica, que ela fala muito de digitalização sobre a perspectiva de ferramenta, mas que sempre começa por cultura e pessoas. Então, o maior desafio, eu acho que vejo que são dois. É preparar a empresa com as pessoas pensando diferente. Então, tem que pensar mais fácil, tem que pensar colaborativo, tem que pensar de forma mais ágil, de forma mais simples, tem que reaprender, né? Tem que pensar muito mais processo do que áreas de trabalho. Quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando muito mais de colaboração, de processos mais fluidos do que por áreas. Então, são novas formas de trabalho. Então, tem que ajudar as pessoas a pensarem diferente. Daí já é um grande desafio. E um outro, também bem forte, é retreinar ou requalificar essas pessoas. Muitos empregos têm mudado, dada o poder ou as tecnologias envolvidas nesse processo, né? Então, assim, hoje muitas ferramentas digitais mudam o trabalho das pessoas. Então, assim, como que a gente realmente prepara essas pessoas para lidar com o digital? Um exemplo é a gente tem exemplo lá de promotores de vendas que até ontem não trabalhavam com tablets, agora eles passam a trabalhar com tablets. É uma nova ferramenta que começa a fazer parte do dia de trabalho. E os colaboradores têm acompanhado bem essa revolução tecnológica? Eu acho que todo mundo quer muito, né? Mas eu também acho que como tem um déficit educacional no país, porque eu não sei como estão os currículos escolares, mas eu não imagino que ainda tenha entrado na grade, de alguma forma, da nossa educação básica. Poucas escolas. Então, eu acho que as empresas acabam assumindo algum déficit educacional básico. Então, as empresas precisam ajudar na qualificação ou requalificação desses funcionários, principalmente quando a gente também fala de fábrica, automação, robotização. Então, a gente precisa ajudar as pessoas a realmente se qualificarem. Isso é um grande desafio, mas também é um super prazer. Eu acho que quando a gente também consegue contribuir de forma genuína com o desenvolvimento, que ele é mais do que profissional, também é pessoal, acho que a gente está fazendo um bem para a sociedade. Isso é muito legal como empresa. Elizabeth, como a sua gestão busca inspirar os colaboradores a criarem vínculos com a empresa? Eu diria que esse é como eu falei de engajamento, esse volta a ser um dos maiores desafios, porque para mim engajamento vem de vínculos emocionais, vínculos afetivos, não só descrição de cargo, né, dentro das empresas. Eu acho que parte por tomada de decisões de um grupo de gestão, de colocar pessoas na mesa para qualquer decisão. Então, falar de pessoas, qualquer decisão do negócio que a gente vai tomar é extremamente importante. Sobre o aspecto de gestão e alta liderança, isso precisa ser uma prática de alta liderança, né? Considerar pessoas no centro de qualquer tomada de decisão. Agora, falando dos colaboradores mesmo, trazer muito esse senso de pertencimento. Hoje tem se falado muito de propósito. A nossa empresa, particularmente, ela tem um propósito muito genuíno, né? Que é melhorar ou prover condições de habitação
para as pessoas. Então, quando se tem um propósito e quando você consegue transformar o seu negócio num propósito genuíno e as pessoas entendem isso é muito importante. Às vezes a gente faz muitas coisas, mas não comunica ou não conecta. Então, essa força da comunicação para ajudar a conectar propósito é super importante. E acho que uma outra coisa, as pessoas, que nem eu falei anteriormente, precisam se sentir parte do negócio, donas do negócio, né? Acho que quando a gente sabe que pode ter autonomia, espaço, tomada de decisão, a gente tem muito mais vontade de fazer as coisas. Então, a Vedacity particularmente tem investido em programas de intraempreendedorismo, que as pessoas olhem dentro do contexto onde elas estão de negócio, como elas podem criar o seu próprio negócio, né? Seja uma melhoria dentro do seu processo, seja um outro negócio que pode virar um spin-off da empresa, seja uma ideia em larga escala, mas como a gente educa e prepara as pessoas para realmente criarem o seu próprio negócio lá dentro. Então, e dando autonomia, eu acho que autonomia é uma coisa, se eu pudesse definir autonomia e autenticidade, são duas coisas que eu tenho visto bem importante também. Dá para as pessoas a autonomia de realizar e a autenticidade de ser quem elas são, porque isso conecta muito com o melhor de cada um. Elizabeth, quais as ferramentas que estão sendo colocadas em prática na atração e retenção de talentos? Tanto para atrair quanto para reter talentos, acho que a gente tem que ter muito claro o que o mercado chama de proposta de valor, que é o que a gente oferece para o colaborador, né? Do mesmo jeito que a gente tem proposta de valor para o cliente, qual que é a nossa proposta de valor para o nosso colaborador. A gente tem bem definido qual é a nossa proposta de valor, mas uma delas que a gente entende que é muito relevante é ambiente de gente boa. Então, hoje, tá num ambiente, a gente passa muito tempo dentro do trabalho e tá cercado por pessoas, por um ambiente que seja leve, que tenha bom humor, que seja flexível, te considere as tuas necessidades como pessoa, tem se tornado cada vez mais relevante, um ambiente mais colaborativo, mais produtivo. Então, isso é parte da nossa proposta de valor e quando a gente faz realmente as pesquisas internas, os colaboradores valorizam muito. Então, isso eu acho, isso também direciona a nossa atração de talentos, porque não serve para trabalhar com a gente se não é gente boa. Então, facilita muito esse convívio. Acho que uma outra coisa bem importante é reconhecer quem é esse talento, porque quando a gente fala de atração e retenção de talentos, a gente precisa ter práticas e políticas bem estabelecidas. Então, a empresa precisa ter métodos específicos para reconhecer quem é esse talento e cuidar dele de forma especial. Seja através de um programa de desenvolvimento bem direcionado, que hoje é extremamente valorizado, seja através de uma remuneração diferenciada. Mas a gente precisa olhar para o talento como talento. E aí os critérios de meritocracia são bem importantes. Aí se eu pudesse destacar mais um ponto, talvez seja um pouquinho mais do mesmo, mas é toda essa flexibilidade de trabalho, seja quando a gente fala de jornada de trabalho mais flexível, de home office, de liberdade para conversar com o seu gestor sobre temas pessoais, toda essa flexibilidade do trabalho que o ambiente permite, valorizando muito mais seu tempo pessoal, que cada vez mais é escasso, é super importante. Então, dentro da nossa proposta de valor, a gente já pesa hoje, mas quer pesar muito mais como tornar esse ambiente de trabalho mais leve e flexível. O ambiente de trabalho é muito importante, né? Mas qual é o peso ainda dos benefícios e da remuneração para retenção de talentos? É bastante pesado ainda, não dá, acho que assim, é que só ele em si não se sustenta, né? Mas tanto remuneração quanto benefícios, eles são... Tem peso. É que acho que as pessoas já não trocam mais só por isso, né? Tudo entra no contexto. Aquela coisa do morar perto do trabalho ou da mobilidade, ela entra no contexto. Mas por quê? Porque meu tempo é importante. Eu quero aproveitar meu tempo com a minha família ou para aquilo que fazer é importante para mim. Então, assim, tudo isso entra dentro desse conceito. Então, hoje, quando a gente fala de conceito de remuneração total, tem até esse valor intangível. Qual é o valor intangível que a gente dá para trabalhar perto de casa, para estar cercado por gente do bem, por ambientes
mais apolítico, né? Acho que politicagem em ambiente de trabalho é uma coisa que cansa. Então, como que realmente a gente cuidar de bem-estar, né? Assim, aquele cuidado pessoal que a gente tem com os colaboradores, tudo isso vai somando para um pacote de remuneração que a gente chama remuneração total. Mas não dá para tirar o peso de remuneração e benefícios, não. Acho que isso tem que se manter competitivo com o mercado. E aí as outras coisas entram porque realmente o que é diferencial. Mas às vezes as pessoas ganham menos ou optam por ganhar menos, isso não é diferente por estar dentro de um ambiente de trabalho que tenha muito mais a ver com objetivos pessoais e com um lugar onde eu me sinta realizado. Assim, acho que a gente tem vários exemplos de pessoas que largaram de grandes organizações, né, com altos cargos e foram abrir suas startups, porque queriam mais liberdade, porque queriam mais autonomia, porque queriam ter mais tempo, né, com a sua família. Então, acho que isso não tem sido incomum, não. Então, acho que fica cada vez mais difícil o trabalho, tanto para gestores quanto para as políticas de RH, porque agora a gente tem que ver o todo, né, e não tem mais receita de bolo. Acho que é o grande desafio, porque cada um vale uma coisa diferente. Então, gerir de forma individual, acho que também tem sido um grande desafio. Elizabeth, nos anos 70, tá, recursos humanos, que na época era o departamento pessoal, tá, e na década de 70 estava em transição para relações industriais, os processos de seleção, né, a folha de pagamento, você não podia fazer uma ligação direta, o DDD, para minha terra, para Fortaleza, você tinha que pedir para telefonista para fazer, né? Lembro-me que cartão de ponto você tinha que datilografar, folha de pagamento escrever, né? Fazer tudo. Depois nós tivemos a década de 80, 90, que aí a gente já tinha o fax, né? Veio o fax, aí depois nos anos 90, o início, né? Eu não vou falar que eu lembro para não contar minha idade, tá bom? Mas vamos seguir. Enfim, chegamos nessa década, né, que eu chamo a tecnologia. Tá? Então, como você projeta o futuro da área de recursos humanos? Dá até frio na barriga de pensar nisso, sendo muito sincera. Acho que é a pergunta que a gente tem que se fazer realmente para se preparar para isso, mas de verdade eu acho que a área de recursos humanos como é hoje vai morrer. E a gente não tem o desenho ainda, assim, eu sou uma grande estudiosa no tema e converso com grandes profissionais da área, mas a gente não tem esse desenho de como ela vai ficar. Mas RH com certeza deixa de ser provedor de ferramenta, que hoje a RH ainda é muito de instrumentalizar a organização para fazer gestão de pessoas, né? E com tantas startups ou soluções de mercado para resolver esses problemas, RH já não pode ser mais ferramental. Se RH for ferramental, ele não pode ser mais transacional e ele não pode ser mais ferramental. Então eu vejo o RH como um grande coach e um advisor de negócio, que vai precisar trabalhar muito forte o que a gente chama de ecossistema, de ter realmente a visão de todo, de conectar o mercado com as necessidades da empresa. As soluções não vão estar mais dentro, as soluções já estão fora. Tem quase que solução para tudo através dessas startups. Então, o profissional de RH, eu acho que as equipes de RH tendem a diminuir bastante. Isso é verdade, dá frio na barriga mesmo, porque as áreas que a gente tem hoje dentro da organização, que são áreas especialistas, essas áreas estão disponíveis no mercado, com várias soluções, muito melhores do que as que a gente faz. Então, o profissional de RH vai ser aquele que consegue conectar todas essas soluções com visão de negócio e ter essa visão de cadeia, de todo, de articular. Acho que o profissional de RH vai ser um ou dois, vai ser extremamente importante para as organizações, mas eu já não vejo mais uma área de RH estabelecida. E ele vai ser um articulador de soluções com necessidade de negócio, mas a área tende a diminuir bastante. Mas, Elizabeth, você não acha que é um exagero dizer que a área de RH vai acabar? Ela não vai diminuir, sempre nós vamos precisar de pessoas, para cuidar de pessoas, nós vamos precisar de... Será que ela não vai diminuir muito, mas acabar não é exagero? Não, eu acho que ela vai diminuir muito, mas do jeito que ela é hoje, ela está realmente fadada, porque assim...
As soluções de pagadoria já existem. Não, Isso a pode... solução de pagadoria já tem, muitas empresas já estão na área financeira, finanças, contabilidade. E etc. Né? As áreas de RH como core, ela tem o papel de transformação, e acho que esse papel de transformação nunca vai parar, então ele passa a ser um agente de mudança. Então ele vai ser uma figura muito conectada com o CEO, ou etc., mas sobre a perspectiva de gestão de mudança e de cultura. Mas a área hoje, porque RH ainda é tido muito, como é que eu faço isso? Qual que é o sistema de gestão de desempenho? Como que eu treino? Acho que tem soluções de mercado muito interessantes para isso. Acho que se a gente souber conectar para o futuro todas as soluções que estão aí, o RH vai ser, de novo, eu acho que é a mesma palavra, o grande articulador de todas essas soluções. Vão ter uma ou duas ou três pessoas que saibam fazer muito bem essa história, mas os departamentos de RH como são hoje... É duro falar isso porque eu sou parte desse meio, mas eu acho que a gente cada vez mais precisa olhar nesse sentido, precisa olhar para fora do que realmente olhar para dentro, né? Quais são as soluções de mercado que estão aí? Como que eu conecto isso com as minhas necessidades de negócio? Porque... comparado com os anos 70, 80, já diminuiu bastante. A gente lembra que tinha aqueles organogramas. Acho que assim, a gente veio aquele movimento, né, de ter o RH negócio, o RH shared service, que seja essa pagadoria, e o RH centro de excelência, ou expertise. Esse RH negócio, acho que sempre vai existir mudando. Agora, esse RH centro de excelência ou expertise, eu de verdade não sei se ele precisa mais, porque tem muita solução super bacana no mercado que a gente tem que saber olhar para ela e plugar ela na organização. Acho que é um pensamento de unicidade, de ecossistema mesmo, de olhar para o todo, de olhar para a sociedade, de olhar menos para dentro e olhar para fora e conseguir entender o negócio, o que é importante para o negócio. Mas não precisa mais das organizações como ela... Hoje ainda precisa, porque a gente depende muito ainda de processos internos. Mas no futuro cada vez menos. Cada vez menos. E precisa entender de tecnologia, né? Então acho que assim, o profissional de RH, eu fui muito avessa à tecnologia no passado. Eu acho que o profissional de RH, dentro daquelas competências que a gente falou, ele precisa andar de mãos dadas com tecnologia, precisa curtir, entender como a tecnologia pode ajudar, porque não dá mais para fugir dela. Acho que a gente tem que se aliar a ela. Elizabeth, muito obrigado. Foi um grande prazer tê-la conosco. Eu que mais uma vez agradeço. Acho que quanto mais a gente fala, a gente se ouve, né? E também eu saio daqui repensando algumas coisas, tanto para a organização quanto para a minha trajetória como gestora de RH. Obrigada pela oportunidade. E parabéns pela entrevista. Obrigada.